Mas talvez, cara, se a gente usasse a televisão, que é né, um objeto presente em quase todos os altares dos lares, né? Onde as pessoas adoram as imagens, que passa de segundo a segundo. Profundo. Né? Então aquilo que fala que não se pode adorar imagens, desligue a televisão, porque ela é uma fonte de adoração de imagens a todo momento e muito pior que as imagens religiosas, né? Mas enfim, se a gente pegar a televisão como esse objeto conhecido de todos, talvez o cérebro fosse a própria TV. A mente é aquilo que passa na TV, né? O que ele falava ali, são imagens às vezes aleatórias, e se a gente não tem uma coordenação pela consciência, a consciência é o que troca o canal, que faz com que você veja o que você quer, que aprenda o que você quer aprender, que comanda, que está por detrás do comando das ações. Mas quando não existe uma consciência, a televisão vai passar exatamente o que ela quiser, né? Você vai passar um filme, depois vai alternar para uma novela, depois para um programa de futebol. Então essa nossa mente sem um controle, ela segue totalmente desordenada. Pô, Bruno, não sei se fui muito leviano na resposta. Fez sentido, eu gostei, cara. Porque se a gente traz para a meditação, claro, por exemplo, ó, vamos voltar lá atrás no que a Laís falava lá do lago. Então, o cérebro da pessoa está ali como uma interface biológica, neural, para o assento da mente e para a ação da consciência, de acordo com a metáfora aqui feita pelo Marcos. Naquele momento, quando está tudo alinhadinho dentro de uma imersão meditativa com os fundamentos que estão sendo colocados até agora, esse cérebro ele está conseguindo transmitir ali para a pessoa uma sintonia total de uma mente receptiva, silenciosa, passiva, perceptiva, cujo controle, ou cujo protagonista, ou cuja ação, fonte de ação é a consciência naquele momento. Mas aí vem aquele pensamento que pode ser como uma interferência da própria mente, enviando uma onda, uma frequência de um outro canal que entra ali naquela tela mental, até por isso talvez alguns chamem de tela mental. E se aquela consciência não segura as rédeas do controle remoto, aquele canal pode ficar para sempre ali e começar a se desenvolver naquela tela mental, através daquele cérebro, um programa que já traz uma confusão, uma desconfiguração no propósito que estava havendo até então para aquela consciência. Alexandre, você achou que foi muita viagem isso ou dá para aproveitar? Não, dá muito para aproveitar, né? Vamos extrair o suco dessa jaca. Vamos extrair o suco dessa jaca. Tá perfeito. As duas ilustrações estão perfeitas. Eu colocaria um quarto elemento aí nessa mistura, né? E esse quarto elemento é a memória. A memória. E a colocaria entre o cérebro e a mente. Porque a memória, né, ela é um registro que tem relação com as células cerebrais neuronais, né, e é o arquivo onde a mente tira ou recolhe, né, faz a amostragem, né, recolhe as informações para processar. É o subconsciente isso ou não necessariamente? Memória, o depósito, né? E ela fica quartinho da dispensa. O quartinho da dispensa fica distribuída no nosso subconsciente. É o resultado das experiências sensoriais, né? Das experiências sensoriais. Ali está a memória. Então, entre o consciente, que é a consciência, e o cérebro, existe ali nessa interface que é a mente. Às vezes essa mente ela pode estar sintonizada com o subconsciente, acessando memórias, e não com o consciente acessando o livre fluir ou dando vazão ao livre fluir da consciência. Perfeito. E é importante a gente fazer realmente essa conceituação, porque também, às vezes, se acredita, muitas vezes, de que o cérebro é a causa dos pensamentos, ou a origem dos pensamentos, né? Que tudo se resume ao cérebro, e os cientistas estudam muito o cérebro, mas na gnose estudamos que ele é
Digamos assim, o hardware do computador, né? A gente poderia comparar também a estrutura física, mas que é manejada ou preenchida por pensamentos que já estão no plano mental, que é uma dimensão superior ao mundo físico, e pela consciência, se assim a pessoa conseguir, que já estaria num plano até superior ao plano mental, que já seria uma dimensão mais alta. Então, o cérebro, ele não é tudo isso que a ciência acredita. Ele é importante, mas ele é só um receptor. O programa do computador seria a mente, daria para dizer, e o programador seria a consciência? Será que dá para dizer isso? Perfeito. Eu estou viajando muito. Infelizmente, o programador, né? O programador não é a consciência pelo fato de existir no interior de cada um de nós uma coisa que se chama ego, né? E o ego, ele acaba sendo o protagonista do cenário de operação dessa máquina que é a mente, né? Infelizmente. Mas se a gente analisa no contexto do material ao espiritual, né? O que em filosofia a gente chama de do imanente ao transcendente, né? Nós vamos ver que o cérebro é o mais físico, né? O cérebro físico é o mais material. A memória já é energética, né? Ela já está numa interface entre essa parte energética. A mente, ela ainda está acima da memória, né? A mente, a gente sabe que ela opera no mundo mental, né? Na quinta dimensão da natureza. Já a consciência, ela tem raiz e origem causal. Ela vive na quinta dimensão da natureza. Ela se origina da sexta dimensão da natureza. Perdão. Né? Ela é mais espiritual. A consciência, sim, ela é espiritual, ela é divinal, né? E interessante é entender que o nosso problema não é a mente, o nosso problema não é o cérebro, o nosso problema não é a memória. O cérebro não é ruim, a memória não é daninha, digamos assim, né? O cérebro, a mente tampouco também é um inimigo, né? A mente, ela é mal utilizada e está a serviço dos nossos defeitos psicológicos, do que a gente conhece em gnoses como ego. Mas a mente é a serviço da consciência, da essência interior, da consciência superlativa, essa que é espiritual, ela é algo maravilhoso, algo muito especial.